Eu acho que deixei o meu em silêncio. Boa noite a todos. Muito obrigado por aqui estarem. Em meu nome e dos restantes membros desta mesa, agradeço à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite para esta conversa, este olhar, esta apresentação do livro Nós e os Outros, O Poder dos Laços Sociais, de Maria Luísa Pedroso de Lima. A Fundação não se poupa a esforços, já ouvimos o fogo de artifício que acabou há pouco tempo e os barcos a saudarem também este lançamento. Temos já estes microfones que dão-nos alguma identidade pré-biónica, que será provavelmente um livro que escreverá daqui a alguns anos sobre os caminhos para onde seguimos. Vamos primeiro escutar intervenções relativamente breves da autora e dos convidados, depois algum debate que será aberto também a todos vós, e agradeço ao ISPA esta faculdade que é acolhedora. Já tinha sentido isso quando vim bater há muitos anos a minha sensibilidade para a escolha do curso a seguir, e hoje voltei a sentir. É uma faculdade realmente acolhedora, um edifício muito bonito. Parabéns à faculdade. Ora, que maravilhosas são as pessoas que não conhecemos bem. É uma frase do jornalista brasileiro Milo Fernandes que eu gosto muito, e dela me lembrei quando recebi este livro, Nós e os Outros. Vou ler aqui um excerto antes de escutar as intervenções iniciais dos restantes membros. Este livro procura refletir sobre a importância que os outros têm na nossa vida e como os grupos a que pertencemos moldam quem somos e o que fazemos. Já salientei de muitas maneiras a importância que têm as relações sociais. Mas antes de continuarmos, vou fazer uma pergunta um pouco indiscreta ao meu leitor ou leitora. Qual foi o melhor momento da sua vida? E já agora, que estamos em maré de confidências, qual foi o pior momento da sua vida? Se cada um de nós respondesse a isto, íamos ter aqui uma noite muito animada de partilha íntima. É muito provável que em ambos os casos a sua resposta envolva momentos associados a relações pessoais para os melhores momentos. O nascimento de um filho ou filha, o início de uma relação amorosa, o reconhecimento do seu valor, como numa promoção ou numa competição, por exemplo. E para o caso de experiências negativas, o fim de uma relação de amor ou de amizade, a morte de um ente querido, ou uma doença ou uma briga com alguém a quem estamos muito ligados. Apesar de, às vezes, nos saber bem estar sós, a investigação mostra que os momentos marcantes da nossa vida são experiências ligadas a outras pessoas. Neste último capítulo, quero ir um pouco mais longe e partilhar convosco a investigação que mostra, de forma cada vez mais sólida, que a interação social não nos traz apenas felicidade ou desespero. A relação com os outros afeta a nossa saúde. É mesmo verdade. Ter boas relações com os outros contribui para estarmos menos suscetíveis a doenças e para uma maior esperança de vida. E as más relações, as relações conflituosas ou ambivalentes, estão mesmo ligadas a mais doenças e a morte mais prematura. Haveremos de seguir por aqui na conversa para já. A autora, Maria Luísa Pedroso de Lima, investigadora, professora catedrática de Psicologia Social do ISCTE, professora honorária na Universidade de Bath, que é um sítio muito bonito, não é? Só vantagens. Isabel Stilwell, que há muito lemos e ouvimos, e que é jornalista e escritora, e que bem-sucedida escritora é nos livros, particularmente nos romances biográficos sobre rainhas de Portugal, tanto nos tem dado a conhecer sobre elas, minha colega de rádio, que ouço com muito gosto, e Jorge Vala, psicólogo social, foi professor catedrático do ISCTE, é investigador do Instituto de Ciências Sociais e coordenador em Portugal do European Social Survey, uma estrutura que monitoriza atitudes e valores dos europeus. Dou a palavra a Isabel Stilwell para uma primeira intervenção sobre este livro. Oh, Luís, depois da sua voz, a pessoa melhor Isabel, é ficar calado. Eu, aliás, gosto de audiobooks e acho que a Fundação o devia contratar para ler, que eu adoro ouvir audiobooks. Boa noite a todos. Obrigada por este convite, que foi tão bom voltarmos a ver. Eu gostei imenso deste livro e eu acho que quando nós sentimos que um livro é escrito para nós,
isto é um bocadinho egocêntrico, é tão fácil ler um livro. E eu senti que este livro era escrito para mim. É claro que eu comecei, como todos os leitores deste livro, a imaginar que era um ser humano único, especial, diferente, e acabei a perceber que, felizmente, sou um banalíssimo ser humano e que somos todos muito, muito mais iguais do que aquilo que às vezes pensamos. Mas eu acho que este livro leva-nos a perceber, porque tem a resposta, ou a fazer-nos pensar sobre perguntas: quem é que eu sou? O que é que os outros pensam de mim? E também achei que identifiquei muito naquele momento em que, a propósito, por exemplo, da experiência do Filipe Zimbardo, que eu, aliás, ouvi pessoalmente aqui neste auditório, pensar, será que nós éramos capazes, em situações de crueldade, de ser cruéis, de aplicar choques ao do lado, de torturar um colega prisioneiro? Eu acho que temos todos sempre este lado, o nosso lado bonzinho. Nós temos todos mais ou menos a certeza, ou gostamos de pensar que sim. O nosso lado mauzinho é uma coisa do qual não gostamos de pensar. E eu acho que este livro faz um bocadinho o state of the art, vai-nos dizendo, a Luísa vai-nos explicando o que é que se sabe, até que ponto é que se sabe. Mas depois isto não é um livro de estudos, de compilação de estudos, porque eu acho que ela põe muito dela própria no livro e argumenta e contra-argumenta e dá-nos um outro estudo. E, portanto, leva-nos de uma maneira muito fácil, no sentido, e fácil para mim não é simplista, fácil é bom, para mim fácil é bom, é uma maneira de ler e de nos pôr a pensar. A certa altura, eu fiquei muito contente, a Luísa convidou-me para apresentar este livro, gostei imenso do livro, e depois li esta frase que me preocupou um bocadinho, e até avancei para isso com alguma confiança, afinal já não me custa assim tanto hoje em dia falar em público, e depois de repente li esta frase da Luísa: os estudos mostram uma correspondência de 30% entre a autoavaliação das nossas capacidades e o desempenho objetivo. Ou seja, preocupei-me muito por vocês. Melhor do que penso. Não. Felizmente a Luísa garante que é uma grande vantagem andarmos iludidos sobre nós próprios e sobre o mundo que nos rodeia, e porque senão não saíamos da porta, não deixávamos os nossos filhos sair à rua, não nos aventurávamos a viajar. Se fôssemos realmente realistas, provavelmente nascíamos e morríamos no mesmo sítio. Mas porque, segundo estes estudos de que a Luísa fala, os realistas, ela não lhes chama pessimistas, são aqueles que de facto veem a realidade como ela é, tendem a ser mais infelizes. E mal ou bem, mais vale vivermos o tempo que cá temos felizes, porque as coisas más acontecem à mesma e pelo menos, entretanto, vamos nos divertindo mais. O livro também fala de memórias e de espelhos. A certa altura a Luísa diz: somos as experiências que vivemos e é o que levamos delas que nos faz pessoas únicas. De facto, a memória é o que permite a continuidade de uma imagem sobre nós próprios, o que faz com que todos os dias nos reconheçamos ao espelho como a mesma pessoa da véspera. E eu, quanto a isto, tenho de dizer, Luísa, eu olho para o espelho e acho que os espelhos não dizem nada sobre nós. Porque eu de certeza que não sou aquela pessoa que ali está. Aliás, eu já tive uma ideia que foi pôr uma fotografia daquelas. Não é uma fotografia muito boa, mas é uma fotografia em que nós nos sintamos nós e colá-la no espelho, já lavar os dentes à frente da fotografia e dizer: é que bem que eu estou hoje. Era mesmo isto que eu estava a pensar. Também gostei muito, a certa altura a Luísa escreve que
o facto de nós termos um autoconceito mais complexo, e aqui toda a gente sabe o que são autoconceitos, eu é que demorei mais um bocadinho a perceber, e vou-vos dizer esta frase. Ela diz, por exemplo, se uma pessoa se vê como mãe, mas também como profissional, criativa, sportinguista, diabética, ciclista, religiosa, tem seguramente mais recursos para reagir à saída de casa dos filhos do que quem se autodefine quase exclusivamente enquanto mãe. A gestão desta complexidade pode ter custos em termos de coerência, mas a investigação tende a apontar efeitos positivos. E eu disse, afinal vale a pena andar língua de fora. Achei que isto era uma notícia ótima, mas afinal vale a pena ter os ovos em vários cestos e de facto é melhor para os filhos e é melhor para as mães. Depois, para quem teve uma educação muito judaico-cristã e em que a minha mãe estava sempre a dizer, porque eu adorava comentar as coisas todas, e a minha mãe dizia, não faça juízos precipitados. E depois dizia sempre aquelas frases, porque quando nós julgamos uma pessoa que estamos a errar e depois, quando nós sabemos a realidade dela, arrependemos-nos de a ter julgado. E fui libertada pela Luísa 58 anos depois, porque ela diz que sim, podemos fazer juízos à vontade e que, aliás, não há maneira de não fazermos juízos e que é uma forma de ser. E mais ainda, é que isto permite-nos esta coisa que nós temos de dizer, aquela criança é tão mal educada, felizmente os meus são muito mais bem educados, ou olha, eu afinal não vou comer salada porque aquela senhora é muito mais gorda do que eu e portanto objetivamente eu não estou nada mal. Todas estas coisas, ou seja, a Luísa diz que os estudos apontam, e isso dá-me um grande alívio, que a comparação para baixo é aquilo que mais gostamos de fazer. Eu confesso que não é uma surpresa científica, mas quando a ciência comprova as nossas intuições, eu acho que já faz um papel muito bom. Este livro também tem coisas muito importantes, como, por exemplo, ajudar-nos a perceber a cabeça, por exemplo, o que é que passa pela cabeça de um terrorista, porque é que alguém se auto-implode e mata pessoas que não lhe fizeram mal nenhum. Eu acho que este livro tem uma forma de nos ajudar a perceber como os grupos e a dinâmica dos grupos, e não tanto às vezes pela psicopatologia, mas pela influência de que no fundo vamos tendo todos uns nos outros. Depois só mais uma coisa, depois desse seu texto que leu sobre a solidão, eu andei no São João de Brito, foi o primeiro ano no que era o 6º e o 7º do liceu, portanto 11º e 12º ano, não, 10º e 11º, que era na altura o primeiro ano de misto, de raparigas, e havia um padre de religião e moral, que era o padre Rochimelo, que dizia... no meio das aulas, dizia assim, vocês não casem precipitadamente, porque a solidão a dois era uma coisa horrorosa, é uma coisa horrorosa. E nós tínhamos 16 anos, dizíamos, seu padre, não se preocupe, não nos casamos. Mas eu ainda não vos falei na solidão a um. E ele morreu e não pôde ler este livro, mas eu tenho pena, porque apesar de tudo, a Luísa conclui que apesar de tudo, e apesar de não excluir aqui e de falar e de dar destaque a que as famílias podem ser lugares de grande violência, nomeadamente com a violência doméstica, etc., apesar de tudo, a solidão a dois é bastante melhor que a solidão a um. Uma última nota. Achei delicioso o prémio da desobediência, mas fica na forma de pergunta para a Luísa depois explicar a toda a gente, porque eu quero-me já candidatar. Jorge. Muito bem. Eu acho que a intervenção... Eu acho que a intervenção da Isabel diz muito bem como este livro vai ser um êxito. E vai ser um êxito, espero eu, espero e tenho a certeza, porque se trata de um livro que é capaz de falar de fenómenos muito complexos. Eu hoje estava a olhar para o livro da Luísa e estava a olhar para a última edição do Manual de Psicologia Social, que são 600 páginas, e
olhava para um e para outro e dizia, de facto, é possível em 100 e poucas páginas falar das questões fundamentais que estão neste manual, que tem perto de quase 100 páginas de referências bibliográficas. De onde eu penso que este livro cumpre muito bem a função no que toca à divulgação e à partilha do conhecimento produzido pela Academia. Mas acho também que importa salientar que este livro é importante para a própria Academia. E é importante para a própria Academia pela síntese que faz de um paradigma fundamental em psicologia e que não é tão divulgado quanto isso na Academia, nomeadamente no nosso país. Finalmente, este livro contribui para aquilo que nós hoje valorizamos muito e que é a ciência aberta, a ciência que se faz pela partilha entre nós, investigadores, de dados, e a ciência que se faz partilhando esse conhecimento com os cidadãos, promovendo aquilo que entendemos ser hoje importante, que é uma ciência cidadã e uma cidadania crítica informada. Este livro, de facto, ajuda a olhar para os problemas de uma forma diferente daquela que a psicologia mais tradicional o faz. Dou-te muitos parabéns à Luísa e muito obrigado por este trabalho. E os meus parabéns também à Fundação Francisco Manuel dos Santos por ter criado esta coleção. Quando vi os primeiros números os primeiros livros desta coleção, lembrei-me da coleção Cosmos, promovido pelo Bento Jesus Caraça, e agora que tinha que falar, tinha que saudar a Fundação, aqui representado pelo António Araújo, tinha que saudar a Fundação por ter tido a iniciativa de criar esta coleção. Fui ver e encontrei uma referência do Bento Jesus Caraça sobre os objetivos dessa coleção Cosmos, que publicou 95 títulos. Eu penso que esta já deve ir perto disso. E dizia o Bento Jesus Caraça que o objetivo da coleção seria o de prestar reais serviços aos seus leitores e, através deles, a uma causa pela qual lutamos há muitos anos: a criação de uma mentalidade livre e de tonalidade científica entre os cidadãos portugueses. Eu penso que este projeto é um projeto que continua vivo e que é muito atualizado pelo trabalho que a Fundação tem feito. Agora, 2 palavras para abrir o apetite à leitura, espero que seja, vá nesse sentido, para abrir o apetite à leitura deste livro precioso. Vamos passar adiante a clareza, a fluidez, a capacidade de síntese, a elegância da argumentação deste livro. Passamos adiante, mas não devemos deixar de sublinhar. E, sobretudo, para nós que estamos habituados a escrever para revistas académicas, científicas, etc., conseguir escrever desta forma é alguma coisa que é difícil e que a Luísa consegue com uma elegância, como eu dizia, muito grande. Mas vamos ao argumento. E o argumento, eu parece-me que é extraordinariamente importante no contexto, nomeadamente no contexto da psicologia em Portugal. Este livro, segundo a Luísa, que foi escrito numa perspectiva da psicologia social, e cito, pretende mostrar que somos muito mais um produto da interação com os outros do que queremos aceitar. Em diferentes contextos sociais, mostramos facetas diferentes. E isso deveria pôr em causa as ideias que gostamos de manter sobre nós mesmos como seres autónomos, consistentes,
e autodeterminados. Sinto-me totalmente identificado. Não vou dizer que o livro, esta frase foi escrita para mim, mas podia dizê-lo, porque de facto me sinto totalmente identificado com este argumento e, como disse, não sei se conseguiria desenvolver o argumento da forma tão elegante como o faz a Luísa. Este argumento é desenvolvido ao longo de 3 capítulos que se referem a outros tantos planos da nossa vida. A construção de quem somos, da nossa identidade pessoal e social, os laços com os outros e o seu impacto na forma de estar do mundo, o que pensamos e como agimos coletivamente, e depois a terceira parte sobre os laços com os outros e a saúde. A visão apresentada no livro sobre a construção da identidade pessoal ou do self, sobre as múltiplas identidades sociais que partilhamos e sobre as suas consequências, vem sendo desenvolvida pela psicologia social desde o seu começo. É este o projeto, de facto, da psicologia social. Mas eu penso que deveria ser o projeto da própria psicologia. Foi desde o começo da psicologia social que se mostrou empiricamente como a mera presença de um outro muda o resultado do nosso comportamento. Curiosamente, tal como acontece com a mera presença de uma barata junto de outra barata. Também no mundo das baratas, a velocidade da fuga à luz de uma barata muda devido à mera presença de uma outra barata. E esta continuidade entre o mundo dos seres mais simples e o mundo dos humanos é alguma coisa que nós devemos ser capazes de problematizar. É evidente que o significado da situação e o seu valor introduzem uma distância abissal entre o comportamento dos humanos e o comportamento das baratas. Quando eu dava aulas de psicologia, era uma das aulas que eu gostava mais de dar, era esta aula do Zayong sobre as baratas e o efeito das outras baratas, do comportamento das baratas. Chamada barata tonta. Exatamente. Aqui a barata, em muitas situações, fica tonta devido à presença das outras baratas. Mas nem sempre. Eu quero ir a essa aula. Mas nem sempre. Isso também acontece connosco, embora haja esta diferença abissal entre nós e as baratas, que tem a ver com o significado e o valor que nós atribuímos à situação. A tese defendida neste livro pela Luísa é talvez mais do que uma tese ou uma perspectiva em psicologia. É um princípio paradigmático que a psicologia como um todo tem tido dificuldade em integrar e que a própria psicologia social procura muitas vezes ocultar para se fazer aceitar e poder manter laços e diálogos com outras psicologias. O que este livro diz à comunidade dos nossos concidadãos é que temos estado demasiado prisioneiros de perspectivas de senso comum, teóricas e de intervenção, que sublinham os atributos supostamente descritivos de cada um, alimentando a velha máxima que a Luísa lembra, e muito bem, conhece-te a ti mesmo. É verdade que construímos ideias sobre nós próprios e que isso é fundamental para o nosso bem-estar e para a interação com os outros. O problema está em que essas ideias sobre nós próprios são sobretudo fruto do que os outros dizem e esperam de nós mesmos e menos do que pensamos nós próprios sobre nós mesmos. Dito de outra forma, construímos a nossa identidade, comportamentos e ideias sobre o mundo em função de processos psicológicos básicos, como a comparação social ou a categorização social, a forma como arrumamos as pessoas, os humanos, as coisas, etc., e a atribuição de valor. E todos estes processos, comparação social, categorização social e atribuição de valor, são processos, por um lado, relacionais e, por outro lado, contextuais. E isto, se por um lado nos torna mais ricos e complexos, por outro lado
tornam-nos mais difíceis em muitas situações de darmos sentido a nós próprios e à nossa vida. Só uma ilusão positiva, a Luísa dedica a terceira parte, começa a terceira parte do seu livro com uma análise das ilusões positivas, só uma ilusão positiva faz de nós pessoas consistentes e com um sentimento de permanência no tempo. Miró dizia num dos seus quadros: "Je n'ai jamais changé", nunca mudei. Que ilusão feliz esta. E no epitáfio dos heróis nós encontramos muitas vezes a mesma ilusão. Era um homem que foi sempre igual a si mesmo. Este livro desfaz muito claramente estes mitos. Este livro aponta de facto outros caminhos. Somos, nas nossas múltiplas dimensões, os laços que com outros tecemos. O eu, como a felicidade, outros estados emocionais ou mesmo as crenças que queremos serem fundamentais são intermitências. Mas a força dos laços sociais não é permanência. Gostaria de destacar que o argumento do livro é desenvolvido baseado numa extensa pesquisa empírica, muita dela clássica, mas muita também recentemente publicada. E penso que isto é muito importante. Peço desculpa de sublinhar este aspecto, mas para a Academia isto é importante, é porque a Luísa de facto liga os clássicos com coisas de 1916, 1917, trabalhos publicados, portanto, muito recentemente. Sublinhe-se como os estudos clássicos que acompanham os capítulos, nomeadamente os capítulos 1 e 2, são aqueles que eu conheço melhor, não foram invalidados após mais de 50 anos de pesquisa. E mesmo assim são em grande parte desconhecidos dos nossos alunos de psicologia. Graças a este livro chegarão agora esses exemplos de pesquisa ao grande público e também, espero, aos nossos estudantes. Estamos, pois, perante uma argumentação sólida e também atrativa. E a este propósito não pode-se deixar, não sei se já estou a gastar muito tempo, mas eu pensei que esteja quase. Estou quase a acabar. A este propósito não posso deixar de relacionar o modo de fazer este livro e o modo de escrever de Malcolm Gladwell, que muitos conhecerão. É um cronista do New Yorker que escreve bastantes vezes sobre a psicologia e o cotidiano. Recomendo, por exemplo, uma crónica sobre, a crónica chama-se exatamente sobre o que nos dizem as entrevistas para o emprego. Com base na literatura e no paradigma apresentado pela Luísa no seu livro, Gladwell conclui que tais entrevistas servem para muito pouco, ou mesmo para nada. Ele conclui que, de facto, a forma, e estou a citá-lo, como nos comportamos num determinado momento tem menos a ver com a bússola interior imutável do que com as características da situação. O livro onde está publicado esta crónica é interessante e chama-se, provocatoriamente, O que o Cão Não Viu. E vou terminar. Pela manhã, hoje, ao abrir o computador, verifiquei que o Google nos lembrava que hoje se comemora o aniversário de Virginia Woolf. 136 anos. Exatamente. Isso obrigou-me a mudar um pouco a conclusão desta intervenção. Perguntei-me se Orlando não poderia ser protótipo da abordagem do self e da identidade que o livro da Luísa tão bem sistematiza. De facto, nas palavras de Cecília Meireles, a tradutora de Orlando para português, Orlando, e cito, representa o indivíduo nas diferentes situações em que a natureza o coloca no mundo. Vemo-o seguir, exposto à viabilidade das épocas, da idade, do sexo, da condição social e da sua própria viabilidade substancial. É esta viabilidade ou probabilidade substancial ou ontológica, quase um contrassenso, que nos define como humanos. Diria que vivemos em muitos mundos, de par com muitos outros, e que são os outros e os seus mundos, em que cada um de nós também é um outro, que fazem o eu e o nós. E regresso à conclusão, antes de me lembrar de Orlando. Todos nos lembramos do polissémico aforisma de Sartre. O inferno são os outros. Mas o céu
também são os outros. É isto que este livro nos diz, e temos que pensar sobre esta dualidade sem que sejamos reduzidos à condição de objeto ou de máquina de reações. Somos, de facto, irremediavelmente responsáveis pelos nossos comportamentos, apesar dos outros. Muito obrigado, Luísa, pelo teu livro e pelo trabalho que nos oferece a todos, à nossa comunidade e aos nossos alunos. A autora. Então, eu só queria dizer umas palavras, espero que sejam mais breves do que as vossas. Queria começar por agradecer à Isabel e ao Jorge terem vindo aqui apresentar o livro. Quando me perguntaram quem é que podia apresentar o livro, foram logo estas duas pessoas que eu pensei. E agradeço muito terem se disponibilizado. A primeira, a Isabel, porque a Isabel foi a primeira pessoa que me disse que eu era capaz de escrever sem ser para a academia. Foi quando a Isabel criou Pais e Filhos, e que me pedia de vez em quando para eu escrever uns textos. E eu achava que não era capaz, mas depois fui. Tinha os miúdos pequenos, aquilo ajudava. E portanto foi a primeira pessoa que eu era capaz, com quem eu percebi que tinha este lado que era capaz de escrever assim. E o Jorge Vala, porque foi a pessoa que me ensinou a gostar de psicologia social. E, portanto, os dois estarem aqui, para mim, é muito importante, e terem os dois gostado do livro também é muito importante. Estou muito grata por vocês terem vindo. Depois queria agradecer à Fundação e especialmente ao Dr. António Araújo, porque há um ano e tal, não é? Mandou um mail a perguntar se eu não queria escrever um livro que fosse um manual de psicologia social, mas que fosse para o grande, que fosse sobre psicologia social, mas que não fosse um manual, que fosse para o grande público. E eu disse-lhe que não sabia escrever, lembra-se? Não sabia. Eu sabia escrever artigos, mas não um livro, só eu nunca tinha escrito, que sabia escrever artigos. E o António nos disse, e tivemos ali, não aceitei logo, pois não, António? Portanto, depois tive muito tempo a maturar este livro, mas queria-lhe agradecer. Eu digo aqui no livro que nós somos feitos das expectativas que os outros têm de nós, e a sua expectativa, de facto, fez com que este livro acontecesse. Eu por mim, nunca lhe teria proposto fazer, mas pronto, foi um desafio que eu aceitei. E depois queria agradecer às pessoas todas que estão aqui, a cada uma de vocês, e às pessoas que estão em streaming, porque acho que tenho a minha irmã em streaming, pelo menos. E queria agradecer a todos. Disseram-me no outro dia que só se dá aquilo que se tem. E este livro é sobre laços sociais. E eu sei que vivi a minha vida muito enlaçada, com muitos laços muito diferentes de muita gente. E por isso foram esses laços que me fizeram. E por isso estou muito grata às pessoas todas que estão aqui, desde os meus alunos, desde o primeiro ano até ao doutoramento, pós-docs, até à minha família, claro, e aos meus amigos que aqui estão, e aos meus colegas. Agradeço a todos o estarem aqui, terem tirado este tempo para estar aqui comigo. Também queria lembrar aqui 3 pessoas que não estão aqui hoje, mas que eu gostaria muito que estivessem e acho que elas gostariam muito de cá estar. Um é a minha mãe, que me ensinou sempre a acreditar nos desafios novos. Outra é a minha colega Maria Benedita Monteiro, que leu o primeiro capítulo e com quem eu discuti muito o primeiro capítulo, porque a Maria não acredita nada em personalidade, e fez uma revisão muito crítica do primeiro capítulo, e ela costuma dizer que nós não somos, nós vamos sendo. E, portanto, eu acho que na revisão que fiz do primeiro capítulo ela já se reveria. E ao meu tio João, que sempre me disse que eu devia escrever um livro. E ele não está cá para o ver, mas pronto, o livro está cá. E queria agradecer ao ISPA esta recepção. É muito agradável este auditório e estarmos ali assim a ver aqueles laços que há ali naquele painel. Também é um sítio muito
curioso. Depois tem de vir para este lado. O mundo tem vários lados. E muito obrigada a todos. Nós e os outros, a pergunta será feita sempre a todos, a quem quiser participar na resposta. Nós e os outros, vamos à parte antes do todo. A primeira frase do livro: vivemos num mundo que valoriza a individualidade. Lembrei-me, quando li a frase, então, e os trabalhos de grupo que as escolas insistem de uma ponta à outra da escolaridade, o open space nas empresas, ou este mundo tão ligado em rede, e iremos com certeza falar disso de forma mais desenvolvida. De que forma é que há essa valorização da individualidade, se muitas vezes encontramos também neste livro, Maria Luísa, um castigo da sociedade àquele que se separa, que se individualiza? Pois é, uma boa pergunta, porque as coisas não são simples. Mas nós gostamos de nos pensar como pessoas individuais e autónomas. Eu lembro sempre de um filho que, quando ia para a escola, dizia: aprendeste isso, já sabes isso, como é que aprendeste isso? Não, eu aprendi sozinho. A escola, mas aprendeu sozinho. E nós todos achamos isso, que descobrimos, que pensamos sozinhos, que somos capazes de decidir sozinhos, que as decisões que tomamos foram... Desvalorizamos, sabemos que nos aconselhamos, etc., mas desvalorizamos depois, no final, o contributo dos outros. E isso é valorizado socialmente, as pessoas terem as suas próprias ideias, serem capazes de serem... Nós não gostamos de dizer que apoiei aquela decisão numa reunião, porque sabia bem, os outros estavam todos a dizer que estava bem, eu também achei, ninguém diz isso, não, eu estava de acordo. Mesmo que não tivesse lido nada, mas não vou dizer que não fui de minha própria vontade que decidi ir atrás dos outros. Não é? Portanto, nós nunca contamos essa história de nós próprios. É complicado contarmos a história da nossa vida, embora seja verdade. O que a Isabel estava a dizer, o que é verdade e a realidade não quer dizer que seja aquilo que nós construímos como sendo nós. Embora grande parte daquilo que nos acontece sejam acasos, as pessoas com que nos cruzamos na vida podiam ter sido outras, e temos os nossos percursos, aquilo que nos vem acontecer na vida tem muito de acaso, mas nós não gostamos de pensar isso, gostamos de pensar que construímos a nossa vida a pulso, que fizemos escolhas que marcaram muito. E depois há o outro lado da medalha, quando nós olhamos para as outras pessoas, quando nós falamos das outras pessoas, também as objetivamos, reificamos. Aquela pessoa tem mau feitio, aquela pessoa é inteligente, e estamos à espera que a mau feitio tenha mau feitio sempre, e que a inteligente tenha sempre tiradas brilhantes, e que a que tem piada esteja sempre a dizer piadas, não é? Esperamos que as pessoas sejam consistentes, e esta ilusão de consistência depois cai um bocadinho quando nós acompanhamos uma pessoa ao longo do dia, e ela, nos contextos, é mais, autoritária, noutros contextos é mais submissa, nos contextos tem mais espaço para diz mais piadas, e noutros contextos passa despercebida. E a sociedade é castigadora ou não? Quando alguém se afasta, quando alguém gosta de almoçar sozinho, não pertence às redes sociais, não sai à noite com um grupo, a sociedade age de forma castigadora? Pois, as sociedades todas não gostam do que é diferente. Agora, o que é diferente vai variando de sociedades para sociedades, não é? Por exemplo, aqui, se calhar, estar sozinho é um bocado estranho. Noutras sociedades, estar sempre rodeado de pessoas pode ser mais estranho. Estar sempre em grupo pode ser mais complicado. Nós tendemos a achar esquisito aquilo que está aí fora daquilo que é o normal, a norma, aquilo que é comum no grupo. Acho. E formulamos, claro. Posso entrar aqui? Não, é que eu queria perguntar, às vezes quando temos estado aqui com este curso, parece que as pessoas não fazem de facto, e o livro diz que sim, mas estou a falar aqui em termos de grupo, que nós não... Às vezes somos mesmo capazes de não ir ser Maria com os outros, e às vezes somos capazes de ter um pensamento, inclusive pagando custos
pagando custos por isso, de ser diferente, ou não? E é ótimo. Ser diferente no sentido de defender um valor ou uma ideia. Uma ideia diferente, é só sim. para não dar um bocadinho a ideia de que, de facto, é verdade que somos feitos com os laços dos outros, etc., mas temos alguma, como dizia, somos irremediavelmente responsáveis pelas nossas decisões, ou não? Ou é uma ilusão? Não. É muito bom até para os grupos que haja pessoas que vão contra a corrente. Estava no outro dia uma amiga a dizer que foi à escola do filho e à reunião de turma e estavam todos a falar e ela disse que gostava de pôr ali um problema, que era que não concordava que quando cada um fazia anos, os outros todos dessem a cada um dos meninos um saco cheio de gomas. E ficaram todos os pais a olhar para aquela mãe, a dizer, mas como não dar um saco de gomas? Todos dão. E ela dizia, bom, em primeiro lugar, há um que faz anos, não sei porque é que todos os outros recebem prendas. E depois, se calhar, pode haver outras prendas que não sejam gomas, porque 20 meninos na turma quer dizer que há muitos sacos de gomas ao longo do ano e, se calhar, há outras coisas mais saudáveis. E ao ser diferente, e apercebendo-se que era diferente, manter a posição, obrigou toda a gente a pensar no que é que estava a fazer, não é? Mas para se fazer isto e para ser diferente e ao mesmo tempo não ser julgada pelas outras mães como sendo uma má mãe, uma mãe terrível que não deixa os seus filhos comerem doces, não é? Mantendo esta posição e, portanto, mantendo o conflito, a certa altura começou uma que disse: eu, por acaso, também já tinha pensado nisso e se calhar se dessem outras coisas que não fossem. E, portanto, acabaram ali por mudar alguma coisa. E por isso, o ser diferente, por isso é que está a dizer do prémio da desobediência, não é? Do que o MIT criou, é que às vezes os grupos, para nós nos sentirmos parte do grupo, sentimos-nos quase que obrigados a ir com os outros e para não acharmos que não queremos ser diferentes, para não sermos rejeitados, porque se calhar não... somos levados a fazer coisas sem pensar muito. E quando alguém toma uma posição diferente, toda a gente tem de se parar para pensar. E se mantém um bocadinho o conflito, obriga a parar para pensar e a pensar melhor. E as decisões que se tomam, mesmo que seja a mesma, é mais fundamentada, porque toda a gente pensou melhor sobre o assunto. Mas já percebemos se há algumas formas de, por exemplo, de educação, seja dentro da família, seja dentro... Não sei se há estudos sobre isso, que no fundo produzam seres humanos mais capazes de defender os seus valores, sejam eles quais forem, ou as suas causas. Está-me a lembrar aquilo do projeto de heroicidade do Zimbardo, que acredita que se a escola, quer dizer, se for valorizado o fazer frente, provavelmente alguém pode crescer com mais confiança na sua voz. Acho que sim, acho que grupos que tenham culturas de maior tolerância, não é? Que as pessoas aprendam que podem defender as suas posições sem que isso seja penalizado pelos outros. Culturas de tolerância ajudam a que as pessoas sejam capazes de defender as suas posições e respeitarem as posições dos outros, porque também há o outro lado, não é? Diz-nos aqui que um relatório recente do Fórum Económico Mundial considera que em 2020 o pensamento crítico, a abordagem alternativa das questões, será uma das aptidões profissionais mais importantes, em particular na gestão. Ser do contra tem vantagens, muitas vezes. Pergunto-lhe se, especialmente, as novas gerações estão a ser preparadas para isto. Pergunto-lhe se não estamos com um novo paradigma a ser criado a partir do que a internet e as redes sociais trouxeram. Uma espécie de formatação de comportamentos, de atitudes, de opiniões. Acha que isso está a acontecer ou não? Sinceramente não sei dizer, não sei. Sei que há tanta coisa possível na internet, não é? Há tantas opiniões
que é possível, tanto espaço. Mas também tenho a certeza de que a maneira como os motores de busca e todo aquele que é o tratamento da informação que se faz às nossas pesquisas cada vez nos isolam mais das posições dos outros. Quer dizer, quando eu compro um livro online, a seguir mostram-me livros semelhantes àqueles que eu comprei, não é? Do mesmo género. Quando eu compro uma música, depois a seguir sugerem mais coisas. A partir das suas pesquisas e das pessoas que compraram o mesmo produto. Coisa. E, portanto, acabam por me diminuir aquilo que é a variabilidade. Quer dizer, acabam por me dar coisas que, à partida, evitam que eu seja exposta a coisas muito diferentes. Certo? E, portanto, às vezes olhamos para a internet como um espaço imensamente diverso, e é verdade, mas depois a maneira como nós nos rodeamos naturalmente e aquilo que acontece nos motores de busca, na publicidade e em tudo o que está à volta das nossas pesquisas, aquilo a que nós somos expostos, é basicamente aquilo que nós já sabemos. Temos mais do mesmo e não muito coisas diferentes. Não é? Portanto, se eu quiser ir ver mesmo coisas diferentes, tenho de ir a uma livraria e não, ou tenho de procurar coisas diferentes, e depois ao procurar as coisas diferentes eles já vão encontrar o meu perfil de pesquisa, já vão. Mas, portanto, a exposição a coisas diferentes na internet, só por haver muito, não quer dizer necessariamente que nós sejamos expostos a coisas muito diferentes. E no caso das redes sociais, que reúnem, juntam grupos de uma forma premiada até, consoante o número de amigos, consoante o número de likes, isso está a contribuir para um espírito de grupo, de sociedade, ao mesmo tempo que vai minando o conceito da identidade pessoal. Aquilo que a Isabel dizia, pensar em ter um espelho com uma fotografia que me agrade. No fundo, é isso que acontece nas redes sociais. As pessoas expõem-se com essa fotografia que lhes agrada, mas que não corresponde à sua verdadeira identidade? Sei que é a nossa verdadeira identidade, são tantas, não é? Mas nós, quando pomos coisas na internet, ou na Facebook, ou no que seja, estamos a construir uma imagem para os outros que nós queremos que os outros vejam. Estamos a falar de duas coisas. Uma é, não percebo muito isto, mas é as páginas que toda a gente vê, não é? E outra coisa são os grupos mais privados. E os grupos mais privados são grupos que podem funcionar como espaços de alguma interação mais próxima em que as pessoas podem conhecer melhor. Quando eu ponho coisas na página de uma forma mais pública, estou a construir claramente uma narrativa sobre quem eu sou e o que é que eu gosto para as outras pessoas. E escolho, nesse caso escolho, não é? Agora, as interações pela internet, também quanto a isso, são muito diferentes das interações face a face. Quer dizer, os amigos do Facebook não substituem os amigos verdadeiros e as interações verdadeiras. E fizemos uma investigação sobre isso e as questões da solidão, de que também falo aí, que tem a ver com saber interagir com as outras pessoas, ser capaz de empatizar e ser capaz de reconhecer as emoções nas outras pessoas no momento e ser capaz de reagir a isso no momento. Quando as pessoas começam a interagir de forma muito mediatizada, pela internet, por SMS e tal, há uma diferença muito grande que tem a ver, primeiro, com não se ver a cara da outra pessoa e não se reagir às emoções dos outros, e depois há o tempo que há para pensar. Enquanto que eu estou aqui a conversar consigo, tenho de dizer alguma coisa a seguir à sua pergunta, não é? Não posso ficar calado. Numas interações online eu posso demorar tempo a pensar o que é que vou fazer. E perder a capacidade de, num momento, ser capaz de estar com as outras pessoas, dar um aperto de mão, ou de fazer uma festinha, ou de chorar com outra pessoa, ou o que seja, deixar de ser capaz de fazer isso é uma perda enorme. Vou ler aqui um excerto onde um dos momentos em que reflete sobre isso, são vários. Nas redes sociais as pessoas tendem a fazer autorrepresentações positivas. Mostram-se muitas vezes fotos em que estão contentes, em lugares interessantes, em atividades invejáveis.
As comparações que se fazem com outros são frequentemente comparações negativas. Acharmos que os outros são mais felizes, têm vidas mais interessantes, têm mais amigos do que nós. Para pessoas com autoestima baixa, estas comparações sociais, para cima, no Facebook, provocam sintomas de ansiedade e depressão. E nas que seguem muitas pessoas que não conhecem no Instagram, provocam infelicidade. As comparações com os outros são assim uma fonte importante de informações sobre quem somos, com consequências relevantes para a nossa autoestima. Qual é o seu olhar sobre isto, professor Jorge Vala? Eu peço desculpa, estava aqui a dizer que seguíssemos o Trump, se seguirmos o Trump, suicidamos rapidamente. Portanto, depende de quem Acha é que seguimos. Estas redes sociais estão a alterar o paradigma do que é viver em grupo e do que é a nossa identidade na relação com os outros? Eu penso que se trata mais de um processo de continuidade, mas quem está hoje aqui como especialista... Estamos todos a conversar. Eu penso que se trata de um processo de continuidade. O que nós vemos, muitas vezes exacerbado até, nas redes sociais, é aquilo que encontrávamos quando estudávamos os pequenos grupos. Há diferenças, com certeza, como dizia a Luísa, em termos de determinado tipo de impacto nas interações face a face e nas interações das redes. Agora, de facto, as redes sociais constroem como, de uma forma geral, os estudos que são citados aqui são os estudos de 1950 e antes disso, este mesmo indivíduo, nós como pessoas, somos de facto sensíveis aos laços e às pressões dos outros. Fomos no passado e somos no presente e as redes sociais constituem, para mim, um exemplo disso mesmo. Mas é possível, relativamente à questão que estava a levantar, o livro aborda também o problema da inovação e da desobediência e da criação, da introdução do novo, e cita os trabalhos que foram feitos nessa linha. O principal autor desses trabalhos, que a Luísa cita, o Moscovici, escreveu um grande livro sobre essa questão, um livro que tem neste momento 20 anos, e acaba com um capítulo que se chama A Dissidência de um Só, dedicado ao Solzhenitsyn. E o que é que vemos exatamente é que, digamos, a posição do Solzhenitsyn acabou por ter um impacto enorme. Mas isso vem em torno da nossa tese. Mais uma vez, foram os laços sociais que ele soube criar que conseguiram difundir as suas ideias e fazer dele, não um dissidente, mas uma pessoa capaz de construir uma alternativa. De onde, mais uma vez, quem nos salvou foram os laços sociais. Não se, de onde a ideia de que não podemos apenas associar os laços, eu não queria chamar laços de dependência a aspectos negativos, mas os laços sociais, como todos os fenómenos que nós conhecemos, todos os processos psicológicos, têm um lado negro e um lado brilhante. Ajudam-nos e são capazes de nos destruir. E os laços sociais, acontece que são capazes de nos destruir e destruir a sociedade, mas também de criar coisas novas, como as famílias. E acho que numa determinada altura a Luísa, na última parte, fala nessa questão. As famílias e as relações entre as famílias trazem aspectos muito positivos e podem trazer também aspectos muito negativos. Basta pensar, e nós sabemos isso, na quantidade de comportamentos disfuncionais que se produzem no interior das famílias, mas também na quantidade de amor que é produzido no interior das famílias. Olhamos aqui uma outra identidade. Até há bem pouco tempo a experiência de ser português não era tão fácil como é agora. Que o digam os nossos imigrantes em França e na Alemanha. Claro que os portugueses sempre tiveram um grande orgulho nacional na sua história, na sua paisagem, na sua gastronomia, e isso é muito consensual entre portugueses, mas ser português no estrangeiro, quando Portugal não estava na moda, não ganhava campeonatos nem festivais, era bem mais complicado.
Os portugueses eram vistos como inferiores, incultos, estúpidos e submissos. É difícil manter uma identidade positiva quando se espera tão pouco de nós. Temos de lutar mais do que os outros para mostrar que somos competentes, para ter as mesmas oportunidades que os outros, que sem terem feito nada para isso, nasceram alemães ou franceses ou ingleses. Temos de nos manter ligados aos outros portugueses para partilharmos experiências, memórias e nos lembrarmos das qualidades únicas de Portugal e dos portugueses. Temos uma identidade de grupo que vai até à nacionalidade. Como é que nos descreveria enquanto grupo hoje, com estes aspectos positivos que têm chegado nos últimos tempos, Maria Luísa? Acho que nós gostamos mais de ser portugueses agora do que gostávamos há uns tempos atrás. Há quanto tempo? Até perdermos o próximo festival. Exatamente. Não, na altura da crise em que tínhamos um primeiro-ministro que nos culpava a todos da dívida e em que nós nos sentíamos todos culpados da crise económica em que estávamos, etc. Mas é assim, nós dependemos de palavras e atitudes de um primeiro-ministro para ter o nosso Estado. Os grupos têm valor no mercado dos grupos, não é? Há grupos que têm mais valor. Há grupos que têm mais valor do que outros. E o grupo de ser português tem vindo a subir nos últimos anos. Acho que sim, o valor de ser português, as pessoas para já conhecem-nos, não nos confundem tanto com os espanhóis, que a partida é uma vantagem, e depois o facto de tanta gente vir a Lisboa e ficar maravilhado com a cidade e tal, nós todos ganhamos, capitalizamos com isso, assim como sofríamos, mas resistíamos, quando achávamos que que a culpa de estarmos em situação económica difícil. Dissidente. Pode, claro. Não, é que acho que também podemos analisar que a nossa identidade nacional é muito frágil e depende muito das opiniões dos outros. E, portanto, se querem todos vir a Lisboa e se gostam de tudo, nós estamos felizes. Ganhamos o Festival da Canção, estamos felizes. Mas, no fundo, temos muito pouca segurança em nós próprios. Sempre que há um estudo que diz que somos os melhores da Europa, nós adoramos. Que somos os piores da Europa, também adoramos. Desde que seja qualquer coisa que esteja no extremo ou não. Portanto, basicamente, é a sua ideia de que a nossa identidade é feita pelas opiniões dos outros, mas se calhar há povos que dependem menos da opinião dos outros. Porque são garantidos por estarem os noruegueses, por exemplo, estão garantidos que ninguém os põe em causa, por isso podem dar-se ao luxo de achar que se calhar não é assim tão importante. Não sei. Não sei. Mas que há um mercado de valores dos grupos e que nós, nós temos de viver, e que viver em grupos que têm um pouco valor social, que são discriminados, tem consequências de um aumento de stress e, portanto, uma pior qualidade de vida, simplesmente por se viver num grupo que é mal visto socialmente, por se nascer num grupo que é mal visto socialmente, é o reverso da medalha, não é? Claro. Viver em grupos, ter nascido em grupos discriminados é um peso que se acarreta ao longo da vida. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre se estaremos a assistir, de forma surpreendente ou não, a uma evolução de identidade de grupo, de género, no que está a acontecer com uma parte da sociedade artística americana, do cinema, que se alargou a outros lugares, à França, à Europa. Há aqui um surgimento, um acentuar, um sublinhar com alterações de características deste grupo que está a acontecer e que contesta práticas entranhadas, ancestrais, se calhar. Como é que têm observado este fenómeno? Podemos olhar isto desta maneira. Quando, a certa altura, algumas pessoas começam a dizer que foram vítimas de assédio sexual, torna-se mais fácil para outras dizerem a mesma coisa. E, portanto, mais uma vez, não estar sozinho numa situação destas e ter outras pessoas
que se mostram, vêm a público falar da sua vitimação, é um fenómeno que pode ser explicado socialmente, não é? Agora, como é que isso tem impacto em termos da identidade de género? Era o que estava a dizer? Não, em termos da formação de um grupo com um poder próprio, em que, se calhar até, às vezes saindo de um certo equilíbrio, de um certo bom senso, se não se estará a gerar um poder e uma força incontrolável, enquanto grupo que aponta um dedo e acusa, e imediatamente a sociedade sanciona essa pessoa. Mesmo na internet há muito isso, um call-out, não é? As pessoas dizerem esta prática está errada. Acho que todos nós fazemos isso uns aos outros a vida toda, não é? Há normas muito claras do que é que deve ser feito e do que é que não deve ser feito. E as sociedades vivem com o que é que está certo e o que é que está errado, e vai variando o que é que está certo e o que é que está errado. E neste momento está-se a tornar muito claro, assim como há uns anos, bater nos filhos era uma prática comum e depois passou a não ser, e não ser bem visto, e quem bate nos filhos não pode acabar na Super Nanny. Ou seja, pode não lhe acontecer nada. Também relativamente ao assédio sexual, está-se a tornar esta questão como uma questão importante e mal vista socialmente. Coisa que não era há uns tempos atrás. Eu e a professora Lígia Amâncio fizemos o primeiro levantamento sobre assédio sexual em Portugal. E na altura, que foi em 1995, por aí, não havia palavra em Portugal para assédio sexual. Tivemos de arranjar a palavra. Pediram-nos da Comissão, na altura a Comissão da Condição Feminina, fazemos um estudo e tivemos a discutir que nome é que havíamos de dar ao sexual harassment em português. E, portanto, nem sequer se falava disso. E quando fomos fazer os inquéritos, tínhamos de explicar às pessoas de que é que estávamos a falar. Porque não havia um nome. Aquilo das pessoas, nos inquéritos que fizemos a não sei quantas mil mulheres, era uma coisa que não existia a palavra para o assédio sexual. Portanto, desde haver a palavra até isso ser claramente uma coisa negativa, vai um caminho muito grande, que é um caminho de valores na sociedade. E, portanto, o que nós estamos a assistir é claramente a uma norma de que o assédio sexual, faça mulheres ou faça homens, não é aceitável. Nesse estudo que fizeram, quais foram as conclusões? 1995, sim, certo? Na altura, penso que era 1 em cada 3 mulheres dizia que já tinha sido vítima de assédio sexual no trabalho. Penso que eram esses os resultados. Querem juntar-se a este tema? ainda um tema tratado com pinças. Não, acho que a Luísa explicou muito bem e enquadrou muito bem o que é a emergência de um determinado problema social num contexto face a determinado tipo de normas. E esta mudança nas normas levou a uma mudança da saliência dos comportamentos, da avaliação negativa desses mesmos comportamentos, etc. Por outro lado, isto quer dizer que, não sei, é muito evidente, que se trata de um problema muito complexo e que estava muito escondido. Era um problema sobre o qual não se falava. Eu não sabia que não havia, que nós não sabíamos em 1995. Nós hoje falamos destas coisas como se elas tivessem estado sempre presentes na nossa consciência. Não é verdade. Vemos aqui. Mas a palavra bullying, por exemplo, quando de repente começou toda a gente a falar de bullying, eu estranhei imenso, porque o meu pai e a minha mãe eram ingleses e nós usámos, essa palavra usava-se em minha casa todos os dias, que era tanto bully ao brother, não faça bullying, não faça, não sei o quê.
E eu dizia assim, mas agora deu tudo em doido, anda tudo à procura do bullying. Olha, podiam ter ido à Rua de Calhas, número 17, em 1960 já lá havia. E eu, na Pais e Filhos, durante muito tempo, ao tentar traduzir essa minha experiência, punha torear, porque bullying vem de torear, e portanto eu usava a palavra torear. Agora, o que eu acho que o Luís estava a perguntar é um bocadinho isto. Nós, às vezes, passamos um bocadinho deslumbrados com os fenómenos supostamente psicológicos ou não sei o quê que encontramos e que parecem ser uma grande novidade quando eles não tinham o mesmo nome ou não tinham nome, mas existiam, não é? O que dá sempre aquelas ideias de isto cresceu tanto, agora bullying na escola. Eu não estou a defender o bullying, não é? Tendo sido vítima, sou a sétima em 8 irmãos, portanto posso ir já para uma associação queixar-me. Mas a verdade é que às vezes já, como isto tudo, depois podemos empolar e parecer que neste momento o fenómeno é novo, quando nem é novo, nem tem... Mas era só isso. Tal como não quando dissemos que o fenómeno não existia. Eu estou a dizer por causa das palavras. Só estamos sensíveis Não, eu só estava a dizer agora. por causa de não haver Essa é a grande diferença. de não haver a palavra de não. Sim, e como isso em inglês também seria boys will be boys, portanto aceitava-se essa agressividade muitas vezes entre os rapazes, que hoje em dia não se aceita, é isso. Mas era sob o termo, eu estava a voltar ao termo. Da mesma maneira que as nossas avós diziam cuidado com as más companhias, e as más companhias é algo que se explica muito hoje, continua a explicar atitudes, comportamentos, quando refere aqui os jovens que se juntaram ao Daesh, a sua explicação científica, no fundo, pode-se resumir: tiveram más companhias. Mais do que ideologias, foram aqueles com quem conviveram. Sim, foram grupos que lhes deram sentido para a vida e que os aceitaram como pessoas e que eles e com quem eles construíram uma ideia de coletivo que não tinham noutros grupos, sim. Da mesma maneira que há muitos anos Emily Dickinson, neste verso belo, apesar de triste, o horror de não ser vigiado, tão bem ela soube traduzir o que é a solidão. E morre-se de solidão? Morre-se de solidão. Morre-se só e morre-se de solidão. A investigação diz que quem vive isolado tem muito mais probabilidades de morrer do que quem vive bem integrado socialmente, e mais do que isso, que o isolamento social é mais perigoso para a saúde do que fumar um maço de cigarros por dia, ou ser obeso, ou beber muito álcool. O pior é que se calhar a pessoa em solidão depois também bebe o álcool e fuma os cigarros. Acho que estava controlado nestes estudos. Acho que eles controlaram. Mas isso é uma falha da nossa sociedade, permitirmos que essas pessoas morram de solidão, para além de muitas serem proativas nesse afastamento ou nessa solidão. O facto de a sociedade as permitir que elas morram dessa forma é algo que urge corrigir? Acho que acho que se tem desvalorizado a solidão, o sentimento de solidão, a não ser quando ele já é patológico e entramos numa área da depressão. Mas a solidão, na prática, é um sinal de alarme. Quando a pessoa se sente sozinha, é como quando sente que está com fome e que tem de ir comer. E a solidão é um sentimento de que precisamos de mais das relações com os outros. E nós temos de levar isso a sério. Porque o que a investigação também tem mostrado é que as pessoas sentirem-se cronicamente sós, isso leva a perderem capacidades de interação com os outros, que os leva a depois ainda a ficar mais isolados. Quanto mais eu tenho dificuldade em interagir com os outros, menos fácil é para os outros estarem comigo e, portanto, cada vez exige mais esforço aos outros e depois nós não fazemos assim tanto esforço para estar com as outras pessoas. E, portanto, a solidão é um sinal de alarme.
E nós devemos levar esse sentimento a sério. E, portanto, quando nos sentimos sozinhos, fazemos como quando temos fome, vamos procurar comida. Nos sentimos sozinhos, temos de ir procurar outras pessoas. Porque as pessoas, a maior parte das pessoas, são muito boas. Por isso termina o seu livro com uma série de sugestões, quase que uma receita para fugir à solidão. Não se esquiva a reuniões de família, de colegas ou de amigos. Faça parte dos momentos em conjunto. Não se refugie no telemóvel ou no Facebook durante esses encontros. Desfrute dos bons momentos em conjunto, das risadas, das palermices. Durante grande parte do tempo em que estamos com amigos não dizemos nada de especial. Não é como nos filmes em que as pessoas têm grandes tiradas que vieram do trabalho árduo do guionista. Por isso, desfrute do tempo em conjunto e entre para coletivos, entre para um coro ou para um grupo de teatro. Trabalhe como voluntário numa organização em que acredite. Veja as atividades da sua junta de freguesia, inscreva-se em iniciativas no seu bairro, um curso de dança, um workshop de pintura. O importante é que volte a sentir-se ligado, que encontre espaços onde dá e recebe apoio e que possa sentir outra vez que está a partilhar bons momentos com as pessoas. Se o fizer, está a contribuir para a sua saúde. Portanto, li o início do livro e agora leio o fim, e com este tom de quase protetor, quase de sugestão médica, de receita. Nós e os Outros, de Maria Luísa Pedroso de Lima. Alguém quer colocar uma questão? Ou damos por terminado? Estamos perto das 8 horas. Se quiserem colocar alguma questão, escutar-se-á aqui certamente. Por favor, há um microfone que lhe vai ser entregue. Bom, não é bem uma questão, acaba por ser uma questão. Então... Bom, mas em primeiro lugar eu queria cumprimentar a Luísa, gostei imenso do livro, não tenho a capacidade científica para analisar, mas de qualquer maneira aprendi imenso, achei que estava espantosamente bem escrito, com a tal fluência que foi referida, e aprendi muita coisa. A minha pergunta é a seguinte, eu vi que a semana passada o governo inglês nomeou um ministro da solidão. Espero que a Luísa não tenha mandado para Bath o seu livro e que a Teresa May o tenha lido antes de nós. Mas, de qualquer maneira, não há dúvida que a questão que ela põe no livro é uma questão que começa a ser sentida a nível global e começa a haver soluções para ela, embora eu acho que a solução é má, porque sendo a ministra, a única ministra da solidão do mundo, deve sentir-se completamente só. Bom, a minha pergunta era se o livro foi mandado para a geringonça para ver se na próxima alteração o Ministério da Solidão seria incluído. Não, muito obrigada pela pergunta. Se calhar teria referido o Ministério da Solidão se tivesse escrito esse livro agora. É uma constatação de que a solidão é um problema de saúde pública, mas da sua intervenção o que fiquei mais satisfeita foi que o meu livro lhe tivesse ensinado coisas, porque respeito muito o seu trajeto e a sua sabedoria, e por isso, se o livro lhe ensinou coisas, se calhar tem coisas a ensinar a pessoas. Mais alguém? Só um momento, está a chegar o microfone. Ora bem, eu tive o prazer de ler o livro e gostei imenso. E uma das conclusões que tirei, e que o professor Jorge Vala confirmou na sua intervenção, é que me pareceu que o livro, além de ser uma excelente divulgação científica para qualquer pessoa, tinha interesse para os próprios académicos. Ora bem, e a minha filha estava disposta a não pôr notas de rodapé. E eu considerei que, exatamente por essa vertente que eu considerava importante de este livro ser importante para os académicos, eu considerei que devia ter notas de rodapé. E ela disse-me assim, vou pôr isso à consideração da Fundação. Portanto, eu felicito a Fundação por ter notas de rodapé, porque esta vertente é importante. Portanto, e considero também que, de facto, é extremamente difícil um académico
quer dizer, conseguir uma linguagem que toda a gente perceba. E, quer dizer, e a minha filha conseguiu isso. Portanto, eu considero que isto é um best-seller. Pronto. Tenho dito. Vou responder. Ficamos a conhecer melhor os bastidores do livro. Mais alguém? Ninguém? Alunos que ouvi dizer que estão por aí, ex-alunos, é a oportunidade de inverterem a relação. Colocar uma pergunta muito difícil, a partir do pensamento de... Bem, eu não vou propriamente fazer uma pergunta, vou mais fazer um comentário. Em primeiro lugar, quero agradecer à professora Luísa Lima, porque nos deu o privilégio de ler o livro em primeira mão e, além de ter contribuído para passarmos a cadeira, foi, de facto, uma ótima experiência. Eu acho que, quando entrei em psicologia, foi mesmo contrariar os meus pais, que queriam que eu fosse para direito, e a cadeira que a professora Luísa dá mostrou-me que realmente este é o meu lugar. E quando li o livro, tal como a escritora e jornalista Isabel disse, eu senti que o livro era para mim. E a parte que eu mais gostei foi mesmo quando a professora fala sobre a saúde e a solidão. Infelizmente há muita gente que vive sozinha, mesmo que esteja rodeada de muita gente, está sozinha, e faz muita falta ter alguém que não só seja um ombro amigo, mas também com quem nós validemos não só as nossas opiniões, mas também tudo aquilo que temos crença, vamos dizer assim. Eu não vi o livro como, não só como um suporte académico, mas também como um guia para nos entendermos um bocadinho mais e aquilo que é a nossa identidade, a nossa pessoa em si. E, mais uma vez, muito obrigada por nos ter deixado ler o livro em primeira mão. Só mostra como não é só uma professora, é uma amiga para nós. E muito obrigada por tudo, professora. E... Ela já passou à cadeira. É isto. Ainda alguém? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada.